Ele é assim, eu falo que a gente é igual, né? Tipo assim, meu pai não demonstra... Ele não é aquela pessoa que abraça, que beija, que é carinhosa. Mas, tipo assim, se eu ligar pra ele agora e falar assim, pai, eu preciso disso. Ou pra conversar, ou eu preciso disso, tô precisando de uma ajuda, o que que eu faço? Um conselho. É na hora. E sempre foi assim. E eu sempre falo que ele nunca foi de lembrar o meu aniversário. Sério? Ele ligava dias antes ou dias depois. E depois que o Guto nasceu, que é o meu filho, ele dá presente pro Guto de aniversário, ovo de Páscoa, ele lembra do aniversário do Guto. Às vezes ele não liga no meu e liga no do Guto. Pode ser. Entendeu? Então, assim, ele tem uma participação gigantesca na minha vida. E eu falo que a gente é muito parecido. Tanto nessa questão emocional também. E agora a gente tem um outro... Não à toa, você seguiu muito os passos E dele. outro ponto que a gente tem semelhante é a questão da vereança. Você cresceu nesse ambiente, eu acho que desde sempre, que eu me entendo por gente. Sim. Ayrton vereador. Eu peguei o dado lá na Vários Câmara. mandatos, né, Tatá, do Ele Ayrton. o primeiro mandato dele é em 89. Quando eu nasci. Em 89. Então a minha vida inteira existiu o Ayrton na política, sempre muito E aí ele atuante. perdeu em 2012. Foram 6 seguidos. E, cara, a política vai ser talvez o assunto mais que vai nortear essa conversa aqui. Mas assim, ele, como se diz, ele passou o bastão, você sente que foi isso? Eu acho que ele sempre quis algo a mais. Ele sempre quis ser vice, prefeito. E assim, uma decepção muito grande que eu tenho com a política é que ele foi sempre passado para trás. Sério? Ele era... vem com a gente, que a gente vai dar certo, promessas. E aí, sempre na hora que chegava na hora, era outra pessoa e aí passou a hora dele. E aí, nesse último mandato que ele perdeu, eu acho que ele se conscientizou que chegou. Tipo, não, o meu tempo acabou, a minha vez de ser vice ou de ser prefeito também já encerrou. Eu acho que ele não me falou isso, mas eu tenho essa conscientização. E aí, na eleição passada, eu recebi uma proposta para participar da eleição, ser candidata, só que para cumprir chapa, a cota feminina. E aí eu tinha essa frustração muito grande com o meu pai, por ele sempre ser enganado. E aí eu falei, não, eu não quero isso pra mim. Quando eu entrar na política, se um dia eu entrar, eu quero entrar pra mim trabalhar, pra eu pedir voto, e não uma coisa pra ser uma mentira de novo, né? Uma trapaça. Então, não quero, não tenho interesse. Eu era presidente do partido na época, e ele vice, meu pai era o vice. E aí a gente abriu mão desse partido, falou, a gente não quer mais, saiu. E aí foi a última vez que fizeram uma promessa pra ele. E eu falei, também não quero, não vou ser vereadora. Aí passou, né? Passou os 4 anos. E aí, em janeiro do ano passado, o pessoal, assim, eu sempre falo assim que eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, amizade com todo mundo, conversava com todo mundo. E as pessoas começavam a falar pra mim, por que você não candidata? Seu pai te ajuda e você conversa com todo mundo, você vai ganhar e não sei o quê. E aí já vai surgindo, né? Aquela sementinha. Vai plantando a sementinha. A sementinha, vai surgindo aquela sementinha. E aí eu fui perdendo aquele sentimento de que eu tinha negativo, né? Eu falei assim, por que eu não vou fazer alguma coisa, buscar alguma coisa que eu possa ser mais e tentar ajudar mais pessoas, né? Que eu pensava assim, se eu for vereador, eu vou conseguir atingir mais gente e fazer mais por mais pessoas. E aí eu sentei com ele e falei, pai, o que você acha? Ele falou, eu já ia conversar com você sobre isso. E tipo assim, a gente é muito assim. Ele falou, eu já ia conversar com você sobre isso. Aí eu peguei e falei assim, você me ajuda? Aí ele falou, ajudo. Aí eu perguntei pra ele, fulano vai ser candidato? Que era uma pessoa da nossa família. Aí ele pegou e falou assim, não. Eu falei, porque eu não quero atrapalhar ninguém. Aí ele falou, tudo bem. Aí eu fui, a segunda pessoa que eu conversei foi com a minha mãe. Falei, mãe, eu tenho intenção, não sei o que, vai ser muito difícil. A gente vai passar aí situações e perrengues, gandolês, o povo vai falar de mim, vai atacar. A política aqui é um caso sério. E aí, assim, a gente precisa estar preparado, não só eu, mas eles também. Eu acredito que eles sofrem mais
do que a gente mesmo, né? Aí ela falou assim, não, é o que você quer? Eu falei, sim. Aí ela falou assim, então a gente tá junto. Conversei com meu padrasto também. Aí falei, César, o que você acha? Não sei o quê. Quer dizer, assim, eu falo que ele é meu segundo pai. E eu falo que ele tem mais medo e respeito por mim do que eu por ele. É como se eu fosse mãe dele, entendeu? Porque a gente tem uma liberdade, às vezes eu falo assim, não é pra você fazer isso. E aí ele me ouve e não faz. Mas ele falou, não, filha, pode ir, a gente te ajuda, o que precisar fazer. Vou conversar lá em casa, vou conversar com a minha família. A família dele também é grande, né, respectivamente. Essa reta, não é? Sim. E aí a gente foi conversando com a família, e aí foi surgindo, me filiei num partido. Me filiei nesse partido, poucas pessoas sabiam que eu estava nesse partido. E por fim, eu acabei, por situações que aconteceram ali dentro, eu tive que sair desse partido e ir pro outro, que é o PL. E aí me filiei no PL, e aí as pessoas já começaram a ter, a Líbia é candidata, porque até então tava tudo. E aí quando surgiu a questão da Líbia ser candidata, algumas pessoas tentaram impedir que eu fosse candidata. Sentindo uma grande potência que você... Não sei, assim, o que era, se era medo, se era... Não sei, mas assim, não posso te falar isso. Mas eu tive 3 situações que, tipo assim, quase que eu não conseguia entrar no partido e não conseguiria me candidatar. Mas assim, graças a Deus, eu falo que quando tá escrito e é pra ser, é pra ser. E assim, do mesmo jeito que tem pessoas que te atacam, tem muitas outras para te ajudar, pessoas boas que você vai encontrar no seu caminho. Isso é conspiração.